Olá, muito boa tarde. Setembro é o mês de recomeços, o que se aplica também às propostas que lhe fazemos em cada semana aqui no programa Eclésia. É o caso da apresentação dos textos bíblicos que fazemos neste espaço em cada sexta-feira. Hoje contando com colaboradores de relevo do nosso programa, o Padre Armindo Vaz, leitura da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa para reservarmos, de facto, a nossa atenção aos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Que, Padre Armindo, há uma temática que os sintoniza? Sim, é a chamada de atenção para a escuta da palavra de Deus. Um tema que perpassa toda a Sagrada Escritura, sem dúvida, desde o famoso escuta Israel, Shema Israel, atravessando todo o livro do Deuteronômio, por aí fora ao longo da história da revelação bíblica e desaguando depois, finalmente, na pessoa de Jesus e na sua ação messiânica. Ele que chama a atenção precisamente para isso. Efatá, abre-te, isto é, abri-vos, israelitas, abri-vos à mensagem do reino de Deus, do reino de Deus que está presente no meio de vós e que vós ainda não conseguis escutar. Que centralidade dá esta marca, Frei José Nunes, a centralidade da palavra de Deus, da palavra revelada? Identifica o cristianismo e o catolicismo? Pelo menos deveria identificar. Sim, eu acho que nós hoje na Igreja temos muita consciência disso e de certa maneira o praticamos isso. E isso é, sobretudo, eu creio que uma das maiores conquistas até do Concílio Vaticano II há 50 anos, não é? É que a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus, foi devolvida à vida das comunidades cristãs. À vida de cada cristão, começou a haver muito mais traduções do texto bíblico, da palavra de Deus, começou a haver muito mais leitura da palavra de Deus na língua vernácula, nos sacramentos, nas cerimónias, nas catequeses, em todo o lado. Grupos bíblicos que apareceram. Então, a palavra de Deus tornou-se central, ou mais central na praxis eclesial, na vida da Igreja, na vida das comunidades. E ainda bem, graças a Deus, não é? Em todo caso, esse apelo é recorrente desde há 2000 anos e mais, não é? Com certeza, mas nós também sabemos que por motivos, agora é impossível falar disso aqui, mas por motivos muito diversos, muitas vezes o cristianismo tornou-se uma religião de devoções, de muita santidade pessoal, de muita piedade, muito devocional, mas não muito de escuta da palavra e não muito de reflexão dessa palavra, não é? Isso também sabemos, não? O que não tem nada a ver com a santidade das pessoas. Para Gáudio dos Biblistas, agora a palavra adquire de facto essa centralidade no cotidiano cristão. O texto do Evangelho refere logo essa temática, nós já vamos analisá-lo em detalhe. Antes disso, vamos escutar o texto que é lido nas Eucaristias de domingo. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais lhe recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. O texto do Evangelho, lido aqui por Luís Miguel Sintra, este milagre, o que diz sobre Jesus e que mensagem ele quer fazer passar ao realizá-lo? É do evangelista Marcos.
que tem uma visão particular sobre a mensagem e a ação de Jesus. E aqui, concretamente, neste pequeno trecho, o texto está situado no contexto de uma região pagã. Tiro, Sidónia, portanto, aquilo que era então a Fenícia, o atual Líbano, e, continuando o território estrangeiro, Jesus vem para a região da Decápole, atravessando o mar. E aí é-lhe apresentado um surdo mudo. Portanto, uma pessoa profundamente limitada, marcada pelo mal profundo, por um mal profundo que tinha uma particularidade de maldade de realidade má, que era... Entendida como um castigo? Geralmente, as doenças eram vistas como consequência de portanto, um castigo, consequência de algum mal cometido, um mal moral, um pecado cometido. Esta particularidade de ser um surdo-mudo, esta pessoa estava muito mais limitada do que outros doentes porque não tinha capacidade nem para ouvir a palavra de Deus, nas sinagogas, quando ela era lida, nem para a comunicar. Ora, portanto, podemos dizer que para Marcos este é um caso emblemático. Uma pessoa representativa. Jesus cura, sempre com a mesma intenção, fazer bem à pessoa, salvar, libertar a pessoa dos males profundos e radicais. Devolve-lhe a vida, devolve-lhe a capacidade de escutar a palavra de Deus, de escutar os outros, devolve-o à sociedade. Devolve-lhe, portanto, a sua dignidade social, de pessoa para os outros, de pessoa com os outros, coisa que ele mal sentia, porque não escutava os outros, não conseguia comunicar. Jesus devolve-lhe este atributo, esta grande qualidade do ser humano, que faz parte da definição essencial do ser humano. Ser para os outros, ser com os outros. É tudo isso que quer dizer a palavra abre-te? Esta palavra abre-te exprime muito profundamente essa realidade. Abre-te, isto é, abre-te aos outros, abre-te à vida que tu não estavas a gozar verdadeiramente. Abre-te ao mundo em que vives e abre-te a Deus. Por isso o texto acentua que Jesus, erguendo os olhos ao céu, suspirou. Erguendo os olhos ao céu, isto é, elevando os olhos para a transcendência, significando Marcos, e o próprio Jesus com o seu gesto original, que esta doação da capacidade de comunicar e de ouvir é um dom de Deus. Vem da transcendência, vem do céu, transcendência significada aqui pelo céu. Abre-te. Então, este surdo-mudo, agora a ouvir e a comunicar, parece que na visão de Marcos é representativo do povo de Israel, sobretudo dos seus dirigentes político-religiosos, que estavam fechados à mensagem de Jesus. Não a queriam ouvir. E Jesus está a chamar a atenção para ver se este povo se abre à sua mensagem. Por isso, Marcos usa de propósito a palavra aramaica efatá, para significar que este caso, este doente, tem a ver com o povo de Israel. Era o povo de Israel que estava doente, surdo, mudo. Que ele era representativo, aparece na frase final onde se diz que faz com que os surdos ouçam e os mudos falem.
no plural, os surdos e os mudos. Ou seja, este surdo-mudo não estava em causa só ele, mas todos os outros que ele representava. É interessante que... muito boa explicação. Claro, um biblista de relevo, como tu dizias há pouco. Agora, este surdo-mudo realmente é representativo do povo de Israel, mas eu penso que podemos dizer que ele é também representativo de todo o cristão. E eu digo isto por uma razão muito simples. É que este texto, este acontecimento, é vivido e celebrado em todos os batismos que se fazem. No batismo, seja de crianças ou de adultos, há 7 gestos. 2 de introdução, 2 do batismo e 3 de explicação-conclusão. Os 2 de introdução é o sinal da cruz em silêncio, é o óleo dos catecúmenos, depois os 2 do batismo na água e no óleo do crisma, e depois 3 de explicação-conclusão. A veste branca, o éfatá e a vela acesa. Quer dizer, quem é batizado é como aquele surdo-mudo que tem que abrir os ouvidos para escutar a palavra de Deus e tem que abrir a boca para a proclamar. Claro que uma pessoa, um cristão, não proclama a palavra de Deus só com a boca, é também com obras e com testemunho de vida. Mas então, este surdo-mudo é representativo, por um lado, do povo de Israel, que não escutava e tinha que se abrir à palavra de Deus, mas também é representativo de todo e qualquer cristão. Quem é o cristão? É aquele que, na vida, quer escutar a palavra de Deus e proclamá-la. E por isso, no batismo, todos recebem o éfatá, o abre-te. Não é? Pois, portanto, o Frei José Nunes fez agora aqui uma ligação importantíssima. A nível original, este surdo-mudo era representativo daqueles judeus do tempo de Jesus que estavam fechados. Mas, obviamente, talvez já ao nível da redação do texto, por parte de Marcos, já se referiria à comunidade cristã, onde poderia haver também surdos e mudos que tinham dificuldade em escutar a palavra de Deus e comunicá-la. Sem dúvida que depois, tudo isto ainda tem um prolongamento por meio da tal hermenêutica existencial. E por, o texto pastoral relaciona-se com a atualidade. E portanto, com a Igreja de hoje e com o batismo, como fez. Ou seja, através desta pastoral que tem que fazer esta ligação, necessariamente. Como, enfim, todos os textos, nomeadamente estes episódios e os acontecimentos milagrosos que o texto revela, tem essa catequese, no caso, muito relacionada com o batismo, neste caso. Neste caso é claríssimo. E, portanto, eu até... Pronto, em muitas celebrações do batismo costumo dizer assim, a Igreja, que somos nós, cristãos, fazemos muita asneira, não há dúvida nenhuma, e também temos muito pecado. Mas também, pelo menos às vezes, acertamos, caramba. E neste caso a Igreja acertou desde há séculos ao colocar este episódio do éfata no batismo. Não é? Isto é muito bonito, quer dizer. Portanto, há sempre, nestes textos, há um primeiro nível, digamos assim, mais material, mais literal, digamos assim, e caramba, um milagre de Jesus a curar um surdo-mudo, nós vemos quão importante é isso. Uma pessoa surda, todos nós conhecemos, é uma pessoa que vive um bocado isolada, que vive noutro mundo, só seu. A comunicação, a comunhão tem dificuldade, não ouve, não é? Graças a Deus, quem cura e quem faz aparelhos de audição, graças a Deus, quer dizer, é um milagre, não é? E graças a Deus também quem ajuda a comunicar com a comunidade surda, como é o caso sem aqui dúvida. Nestes programas, não é? Exatamente. E, portanto, há todo este gestual, não é? Importantíssimo, quer dizer... E a mudez é a mesma coisa, quer dizer, o não falar... O milagre que fazem terapeutas da fala a pôr pessoas a falar, não é? Quer dizer, portanto, há esse primeiro nível, digamos assim, imediato, de Jesus fazer o bem. Porque Deus quer é o bem e a felicidade e a saúde, digamos assim. Mas depois há toda uma simbólica, os textos têm toda uma outra compreensão, um outro nível também de compreensão, de simbólica. Neste caso, falámos de que representavam várias coisas ou várias pessoas, não é? Quando se participar agora numa celebração do batismo, não é só com a água ou o acender da vela, há também todos estes gestos que há pouco falava o Frei José Nunes. Claro. E que, por certo, vamos estar mais despertos para eles, não é? É que o ser humano é um ser de aberturas. Pois, exato.
os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, o coração, o espírito. Para os sentidos. Nós estamos abertos ao mundo. Este homem tinha fechado a maior parte destas aberturas. Vamos seguir na análise aos textos bíblicos deste domingo. O texto da primeira leitura é da profecia de Isaías. Tendo coragem, não temais, aí está o vosso Deus. Em que contexto acontece esta afirmação? Em que contexto, pois? É no contexto histórico e cultural do exílio dos israelitas em Babilónia, no século VI a.C. Um tempo de crise, não só para o povo de Israel, que tinha sido invadido e do qual tinham sido levados cativos a fina flor dos israelitas para a Babilónia, mas tempo de crise também para os próprios cativos, exilados em Babilónia. Desespero, desânimo, sensação de falimento e de terem sido violentados pelos caldeus, como eles dizem em vários textos bíblicos. Os próprios compatriotas que estão em Israel sofreram a violência, a agressão e a injustiça daqueles invasores. Estão ali na Babilónia, desesperados, sobretudo apanhados, agarrados pelo desânimo. Ora, nesse contexto, uma voz em nome de Deus, profetes, significa falar em nome de. Uma voz é de um profeta que dá pelo nome de profeta Isaías, procura instalar, incutir ânimo, coragem a este povo exilado. Tende coragem, não temais, aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça, Ele próprio vem salvar-vos. Ou seja, este profeta não só quer dar ânimo, coragem humana a estes israelitas, mas quer ligá-los também ao próprio Deus, isto é, quer dar conteúdo, o mais profundo possível, conteúdo à sua esperança. E então religa-os a Deus. Quando tudo nos falha, quando à nossa volta não temos ninguém por nós, ou estão todos contra nós, podemos ter a certeza de que Deus está por nós. E então ele recorre a elementos bem profundamente humanos, dizendo que, para dar esperança a este povo, então se desimpedirão os ouvidos dos surdos, a língua do mudo cantará, os olhos dos cegos verão. É por causa disto que, é por causa destas referências, que este texto está aqui, para fazer a ligação com o Evangelho, onde se fala da cura do surdo-mudo. Tendo coragem, não temais, aí está o vosso Deus, seria uma afirmação que em muitas situações muitos gostaríamos de ouvir. Né? Situações de aflição, situações, enfim, negativas. Exatamente. E felizmente podemos ouvi-las muito nos Evangelhos. Eu penso, nunca fiz essa, eu não sou biblista, mas quer dizer, já fiz algum trabalho sobre isso. Nos Evangelhos, se há frase que aparece do princípio ao fim dos Evangelhos, constantemente repetida, é esta. Não temais. Já antes do nascimento de Jesus, não temas Maria. José nos sonhos, não temas José. Quando Jesus nasce, os pastores, não temais. Depois Jesus, na sua vida, está sempre a dizer aos discípulos, não temais. Não temais. Porque tendes medo. Não é? E depois da ressurreição, volta a aparecer, não temais. Não temais. Portanto, este é o nosso Deus. Que nos diz, não temais. E não temais porquê? Porque a vida deixou de ter problemas? Não. Porque eu estou convosco. E então é possível viver tudo com mais sentido e com mais coragem, não é? Quer dizer, e portanto esta palavra do profeta é maravilhosa. Os profetas às vezes dizem, lá vem um profeta da desgraça. Às vezes identifica-se os profetas como alguém que anunciava desgraças, castigos. Mas os profetas também dizem coisas maravilhosas, não é? Neste caso é uma coisa de esperança. Tende coragem, não temais, Deus está convosco. Ei, que maravilha.
É nesse tom também que segue a segunda leitura, Padre Armindo Vaz. Já temos muito pouco tempo, pedindo um comentário breve ao texto da segunda leitura. Pois, eu acho que aqui estamos num espírito e numa espiritualidade que é realmente central para a vida cristã. Em primeiro lugar, Tiago diz, a fé em Jesus não admite acessão de pessoas. Isto é, para a fé cristã, para a comunidade que se reúne à volta do Espírito de Jesus ressuscitado, não há classes. Todos são iguais. Todos têm também os mesmos direitos, mas sobretudo são iguais em dignidade, igualdade, fraternidade, liberdade. Bom, isso não é da Revolução Francesa. Isso já está aqui no espírito do Evangelho e é o distintivo cristão, é o apanágio do cristão. E é um dos critérios para nós distinguirmos verdadeiramente o cristão é isso, é que ele tenha a capacidade para integrar todos à sua volta, sem fazer distinção, mas tornando-os todos iguais. Mesmo os mais desfavorecidos, os mais pobres, esses são favoritos no reino de Deus, diz o Evangelho. Esse é um desafio de todos os tempos. Ainda hoje continuamos a lutar para que assim seja. Não é? Claro, e a Igreja devia ser um sinal no meio desta sociedade ou das sociedades em que realmente é sempre dado um lugar especial aos ricos, aos poderosos. Na justiça, conseguem safar-se melhor do que os pobres. Na fuga aos impostos, conseguem safar melhor do que os pobres. Nas corrupções, conseguem safar melhor do que os pobres. As nossas sociedades estão feitas de modo a proteger os ricos. É impressionante. E o que São Tiago diz é, cuidado, que na Igreja, nas comunidades cristãs, também pode começar a haver acessão de pessoas. Que ao menos na Igreja se diga e se respeite que Deus tem um amor especial, é pelos pobres. Esperemos que assim aconteça de facto. Escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Um desafio que continuamos, enfim, a correr por ele, não é? em todos os tempos. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a analisar os textos que serão escutados nas Eucaristias deste domingo. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Mais logo, siga-nos na rádio, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45, de segunda a sexta-feira. Votos de boa tarde, ótimo fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.